Olá, estou de volta, graças a Deus, para mais um pitaco aqui no A Bíblia e o Jornal. Tudo bem com você? Eu, como vocês sabem, tive um acidente, fraturei o platô tibial, uma cirurgia que me deu trabalho pra caramba, e eu esperava que ia demorar uns 4 meses para mim poder voltar aqui e a gente voltar a ter nossos papos. E aí, eis que de repente eu fiquei até bom depois da cirurgia, comecei a fazer fisioterapia, só que eu gravei um programa, era para retornar na semana passada, mas aí eu, muito alegre, saí domingo passado o dia inteiro e esqueci de colocar minha perna no nível horizontal, né? Deixei ela para baixo, assim, curvada, sentado quase o dia inteiro. E aí, essa semana, apareceu um inchaçozinho e eu tive que correr e cuidar e tratar, tá bom? E hoje eu estou aqui. Mas antes de dar o meu pitaco, a minha palavra de hoje, eu queria mostrar para vocês, rapidamente, a cicatriz aqui da minha cirurgia, tá bom? Vamos lá? Olha aí, ó. Tá vendo? Meu joelho, mas graças a Deus a gente está bem, a gente está se recuperando, se Deus quiser. E essa semana que vem a gente vai ter uma melhora bem boa, que a gente continua fazendo a fisioterapia, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é mais uma. Queria comentar mais alguma coisa sobre a notícia que está aí já há algum tempo na mídia do mundo inteiro sobre a guerra de Israel com o Hamas, os terroristas lá. Vocês sabem que no dia 7 de outubro de 23, quase 2 anos atrás, o Hamas atacou Israel de surpresa. Mataram mais de 1.200 judeus, né, ou 1.200, e sequestraram 250. Israel contra-atacou. E como? E como, meu Deus do céu? Já faz quase 2 anos que a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas está aí e não há sinal de quando vai acabar. E os efeitos colaterais contra os palestinos é enorme, 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 gente. Gaza está quase totalmente destruída. O povo não tem mais onde morar. A fome. Fala em 55 mil mortos. Mas segundo uma reportagem especial da revista britânica Economist, já chega a quase 100 mil. E que isso vai ficar claro quando a mídia, de maneira geral, a mídia internacional, puder de fato entrar lá. E aí você sabe o que vai acontecer? O mundo vai ficar sabendo que Israel praticou genocídio. E daí, e daí, e daí? Só a misericórdia de Deus, hein, gente? Veja bem, tem pedido aí uma carta que está circulando aí de 1.000 militares. As famílias que estão ainda, que tem os reféns ainda que ficaram lá presos nas mãos do terrorista Hamas, as famílias estão pedindo à ONU para um cessar-fogo, para a entrada de ajuda humanitária e negociação para liberar os reféns que ficaram lá, que parece que é 40 e poucos, 50 reféns. Mas o Netanyahu, o extremista, o radical Netanyahu, o direitista, não está nem aí, ele não quer saber, ele quer saber dos seus interesses, dos seus interesses. Ele quer mesmo que os tanques continuem invadindo Gaza, que os palestinos continuem sendo chutados para fora, mortos, porque eles, Netanyahu, seus ministros e outros acreditam que eles vão governar Gaza, na verdade. Nada desse negócio de dois estados.
contados como existia. E olha, gente, isso não é nada bom, isso não é nada bom. Veja bem, para os evangélicos no Brasil e no mundo, que foi ensinado pelas lideranças pastorais, Israel está sempre certo, sempre certo. Afinal, Israel é o povo da Bíblia, das promessas, dos profetas, a terra do Messias. Por isso, Deus aprovaria tudo o que Israel faz. O que você acha disso? É isso mesmo? Não, não é isso, não é isso, não é isso. Eu não tenho tempo aqui para te dar todos os detalhes, mas pelo amor de Deus, leia os evangelhos, principalmente a carta de Paulo aos Gálatas, pelo amor de Deus, e você vai ver que não é assim, tá bom? E veja bem, ao fazer esse tipo de guerra, Israel se torna pior que os terroristas do Hamas. Isso mesmo. Olha só, você deve ter visto pela televisão a violência, a desumanização, as atrocidades dessa guerra, a destruição total quase de Gaza, os números de mortos. Israel já matou mais de 15.000 crianças e quase 1.000 bebês, pelo amor de Deus. O que essas crianças, esses bebês, têm a ver com isso? Hã? Israel não quer pegar, não quer destruir, não, a vingança de Israel não é contra os terroristas do Hamas? E aí? Já está caminhando aí 55.000, 80.000, 90.000, 100.000 mortos. E daí, pelo amor de Deus? É isso que o desejo de vingança, meu querido, gera. Sempre um mal maior do que o mal que lhe é feito. É isso que o desejo de vingança gera, tá bom? Saiba disso. Outra coisa, essa guerra que você está vendo aí, são os filhos de Abraão que estão em guerra, tanto palestinos como os judeus. E tudo em nome de Deus, da terra, da Bíblia. E quer saber mais? Lá em Gaza tem igrejas evangélicas, meu querido, palestino que servem a Jesus, você sabia? E que está sofrendo com essa situação. Você sabia disso, pelo amor de Deus? E outra coisa, você sabia que palestinos e judeus já conviveram junto por séculos em paz? Você sabia? É só dar uma olhadinha na história e você vai ver. E talvez você me pergunte, mas o que falta? O que falta? Jesus para palestinos e judeus. Isso mesmo! Jesus é o príncipe da paz. Porque se Jesus fosse o Senhor da vida de palestinos e judeus, isso não estaria acontecendo. Não é verdade? E quando você olha as guerras do mundo, principalmente aí do cristianismo na sua história nesses 1.700 anos, feitas em nome de Deus, é porque não tem Jesus como príncipe da paz, é só isso. Você já viu Jesus entrar em guerra, pegar em armas? Você já viu os apóstolos pegar em armas? Pedro, quando pegou lá uma faca e cortou a orelha de um dos que vieram prender a Jesus, o que Jesus fez? Bateu palma e falou: Isso aí, Pedrão! Parabéns, você está do meu lado. Não, deu uma baita de uma reprimenda em Pedro e curou, botou a orelha no local lá outra vez e curou aquele que viera prender a Jesus. Então, meu querido, Jesus é o príncipe da paz, tá bom? Qualquer coisa, mas qualquer coisa, seja da sua igreja, do seu pastor, de quem for, do Papa, se tiver em guerra, Jesus não está aí. Ok? É simples assim, pelo amor de Deus, tá bom? Agora veja bem, se você está pensando que essa guerra que está aí vai dar início à construção do terceiro templo e trazer Jesus de volta, eu quero dizer para você que não vai.
Você está me ouvindo? Dizem que Israel, né, os líderes religiosos, que Israel é o relógio de Deus. Ai, foi isso que ensinaram para você? Foi? Então eu quero dizer para você que te ensinaram errado. Errado. Ah, mas e as profecias? Interpretaram errado. Já faz 1.700 anos que o cristianismo interpreta a Bíblia erradamente. Porque se tivesse interpretado a Bíblia completamente, corretamente, a gente não teria as guerras que tivemos na história, as divisões que a gente teve na história e hoje, esses ódios que tem por aí, esse envolvimento horroroso com a política, corrupção, pedofilia e tantas tragédias, a gente não teria isso daí. A situação seria muito melhor, porque o evangelho gera uma qualidade de vida, meu querido, que o mundo fica assim, ó, de boca aberta. E aí a igreja, sim, se torna diferente de verdade do mundo e não mundana, como a gente tem visto aí. Tá bom, meu querido? Então, te ensinaram a coisa errada. Saiba então, Deus não depende de ninguém, nem de Israel, nem de nenhum profeta, tá bom? Ok? De nada para a volta de Jesus, só dele mesmo. Jesus vem quando Deus quiser. E, aliás, o próprio Jesus, o Filho unigênito de Deus, diz que só o Pai sabe a hora. Ninguém mais, ninguém mais. Acabou a festa, você não acha? E mais outra coisa. Com relação ao que vai acontecer com Israel, e a gente vê aí na internet, falando um monte de asneira e de bobagem, meu querido. Pelo amor de Deus, vai ler na Bíblia, está tudo lá escrito e simples e prático, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Paulo já deixou isso bem claro lá em Romanos, capítulo 9 ao 11. Capítulo 9 ao 11. O apóstolo Paulo fala especificamente o que vai acontecer com Israel no fim dos tempos. Hoje, inclusive, lá mesmo Paulo diz que Israel está cego, tem como que um véu na sua face. Você está me entendendo, meu querido? E para terminar já aqui, para não ir mais muito longe, em nome de Jesus, eu vou ler um pedacinho do texto lá de Israel, de Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre Israel. Mas eu aconselho você a ler o capítulo dos 9 ao 11 inteiro, algumas vezes, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui muito bem, tá bom? Paulo diz assim, verso 1 do capítulo 10. Irmãos, de boa vontade meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, de Israel, são para que sejam salvos. Paulo, judeu, falando dos seus irmãos. Verso 2. Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo de Deus. Porém, não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. O que a gente está vendo na guerra de Israel é a própria justiça dele, dos judeus de Israel, não a justiça de Deus. Você está me entendendo? Não se sujeitaram a que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. Verso 4 ele diz o seguinte, encerrando: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E durma com este barulho. Tá bom, meu querido? Então, você que fica aí, influenciado por líderes evangélicos, torcendo e dizendo, Israel tá certo, tem que matar mesmo. Não importa quem, se é os palestinos ou não, mas tem que vingar mesmo. Você precisa ler os evangelhos, você precisa ler o Novo Testamento melhor, meu querido. E não ficar comendo na mão desses líderes religiosos que têm seus interesses, como o Netanyahu tem. E
Não é interesse de Jesus, não é interesse do Evangelho, não tem nada a ver. Nada a ver. Pense um pouquinho. O nosso negócio tem que ser com o Evangelho de Jesus. O meu compromisso é com o Evangelho de Jesus. O resto é o resto. Ok? Pelo amor de Deus, ore para que haja paz entre os judeus e os palestinos naquela região em nome de Jesus. E não fique torcendo aí para que a guerra aumente, que, por exemplo, vá construir lá, né? Pensa que vai construir o terceiro templo e Jesus vai voltar. O mundo vai entrar em guerra inteiro. Você pensa, se Israel inventar de fazer isso, vai arrastar o mundo inteiro para a terceira guerra mundial. E você não pensa que a gente vai ficar numa boa, não, porque vai sobrar para o mundo inteiro. Você está pensando o quê? Então não brinque. Ore pela paz. Ore pela paz. E sobre essa questão da volta de Jesus, Deus sabe. É melhor a gente cuidar do nosso coração, da nossa espiritualidade, da nossa fé em Jesus. E Deus é soberano, é Senhor da história, tá bom? Ele vem quando Ele quiser. A gente tem que continuar firme no Evangelho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto é propaganda enganosa, tá bom? Beijo e Deus abençoe.